E o São Paulo em que situação? Logo na estreia do Campeonato Paulista, atropelado pelo Mirassol, fora os problemas fora de campo. Tá, então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time. Porque a situação está insustentável, principalmente com o maior patrimônio do clube, que é o torcedor. Porque a estrutura do São Paulo é arcaica, para não dizer podre. A maneira como ela funciona, ela não funciona. Acredito na justiça. Ainda a justiça está trabalhando, a polícia está trabalhando. Mas ter a certeza que vai ser um ano muito complicado pra gente como torcedor São Paulino. Você vai ver no vídeo de hoje o desabafo do Luciano, o Crespo falando em coletiva sobre a situação do clube e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E olha, eu vou deixar 2 camisas do São Paulo aqui na descrição desse vídeo, entra lá e confere porque estão com condições exclusivas e ali você tem preço muito baixo, tem também ali frete grátis para vários lugares do Brasil, então entra lá, eu tenho certeza que você vai curtir, depois volta aqui e me fala. Depois da derrota em que o time do São Paulo apresentou pouco ou quase nada em campo, o Crespo na coletiva tentou explicar o que aconteceu. Eu acho que, como falei antes, é um momento delicado. Acredito na justiça. Ainda a justiça está trabalhando, a polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados. Então, eu acompanhar com confiança, pensando que até prova contrária, todo mundo inocente. Então, a situação, como eu falei, é muito sensível, é muito difícil, mas aqui todo mundo está tentando ajudar, colocando a cara, trabalhando todo dia para melhorar a situação. O mesmo fala para o grupo inteiro. Todo mundo sabe, o grupo de atletas tem que estar blindado. É um problema que deve ficar fora. É difícil, muito difícil. Mas a situação é esta. Não é que uno vai escolher a situação ideal. Eu já falei muitas vezes. Preferiria ter a idade para vir a São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Toca aqui e vamos a trabalhar para sair de uma situação muito difícil e muito delicada, ou aquilo que a gente pode controlar. Que pode controlar? Tentar de blindar, tentar de cuidar, proteger o grupo de atletas que trabalham dia a dia para tentar fazer um melhor. São Paulo é maior de tudo nós. Então, São Paulo não está abandonado. São Paulo não morreu. Porque parece que estava aqui um defunto aqui. Não acontece nada. É um momento sensível, muito sensível. Sim, claro que é muito sensível. É difícil, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Então, não é todo mundo ruim aqui. Então, temos gente que honesta, sincera, que vai fazer o melhor para ajudar São Paulo a voltar aos tempos que todo mundo lembra. Olha, agora o Luciano fez um desabafo ali, pedindo para a torcida não abandonar o clube. Luciano chegando por aqui. Luciano, eu queria que você falasse sobre essa derrota, né? O que faltou para o São Paulo? Início de temporada, a gente sabe. Eu queria saber se o lado de fora, de alguma forma, altera o lado de dentro. O que você vê? Como é que foi essa derrota? A que você atribui essa derrota, Luciano? Acho que nossa equipe não fez um bom jogo hoje. Não fez. A gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado. A parte política eu vou deixar para o outro pessoal falar. A gente tenta e faz de tudo para não interferir, então eu deixo essas questões para as outras pessoas falarem. Ô Luciano, o que faz o torcedor do São Paulo achar que o time vai ter uma boa temporada com uma estreia dessa? Eu vou falar para você, eu vou ser sincero. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil. Tá? Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil. Então só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Luciano, nos últimos anos, né, o São Paulo teve uma sequência de líderes que tinham uma comunicação bacana ali com a diretoria, né? Era o Rafinha, depois era o Luiz Gustavo, e você acaba que vai ficando cada vez o cara mais antigo nesse time. Você é esse cara hoje com a saída do Luiz Gustavo? Não, eu falo pouco com a diretoria. Essa parte de falar com a diretoria agora é do capitão, que é o Rafael.
e às vezes o Calher também. Eu não falo muito com a diretoria. Obrigado, gente. Lembrou muito o desabafo do Luiz Gustavo, quando o São Paulo foi goleado pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro há pouco tempo. Eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. E o Miller também falou ali nas suas redes sociais sobre a situação do clube, falando que o Casares tem que renunciar. Fala, nação São Paulina, olha só, eu tenho recebido muitas mensagens aqui do torcedor perguntando o meu posicionamento, a minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Olha só, em relação às investigações, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não entendo nada disso. Agora, em relação ao presidente, se eu fosse o presidente, eu renunciaria, porque a situação está insustentável, principalmente com o maior patrimônio do clube, que é o torcedor. Não dá mais para continuar. Eu não esperava semana que vem votação de impeachment. Não, renunciar já agora, me afastar e me defender. Até porque renunciar agora não é confissão de culpa. Renunciar agora é colocar o São Paulo acima de tudo. E o patrimônio do clube qual que é? É o torcedor. O torcedor que é o termômetro e o patrimônio maior do clube. Então agora não é hora de vaidade, não é hora de pensar em poder, não é hora de pensar em cadeira e caneta. É hora de pensar no São Paulo. E o torcedor não quer a permanência do presidente. E cara, eu faço questão de colocar aqui uma aula recente que o Flávio Prado deu sobre a situação do São Paulo. Ele pode ter passado um pouquinho de pano por Casares, mas a realidade é que o São Paulo é podre assim mesmo. Toda hora sai notícia nova sobre o Júlio Casares, mas na verdade não são novas, são as mesmas. Reparem bem, são as mesmas histórias. História do camarote, história dos carros, são 2 ou 3 histórias que são absolutamente reprováveis, ridículos. Não pode acontecer se um clube tiver seriedade. É uma demonstração de um amadorismo na gestão da coisa, sem dúvida, mas são as mesmas. O que está acontecendo? A oposição está vendo uma oportunidade para entrar no poder e fazer a mesma coisa. Vai trocar o nome, mas fazer a mesma coisa, porque a estrutura do São Paulo, ou a falta de estrutura, ela passa por ter que fazer negócio com todo mundo. Principalmente a parte social, que não serve para coisa nenhuma, mas ela enche o saco, porque o voto da social vale tanto quanto o voto do futebol. Então você tem que agradar o cara da piscina, o cara da bote, sei lá se tem bote no São Paulo. Enfim, você tem que agradar todo mundo, né? Então você tem que fazer média, o cara da sauna. E esses caras, enquanto o Júlio estava com poder, estava forte, você estava puxando o saco dele. Agora eles estão vendo a oportunidade de alguém assumir o lugar do Júlio e seguir o mesmo processo. A torcida, ela funciona à base de vantagens. Uma das grandes falhas, né? Isso para mim é criminoso. Que o São Paulo fazia, que inclusive na gestão do Júlio, era liberar ingressos para as torcidas uniformizadas que depois colocavam sobrepreço, faziam o papel de cambista, colocavam umas porcarias daqueles adereços deles lá e cobravam mais caro, e o torcedor
que queria pagar normalmente, não conseguia pagar, não tinha na bilheteria, inclusive naquele famoso divisor de água São Paulo e LDU, inclusive o sócio diamante não tinha ingresso e tinha ingresso essas torcidas uniformizadas. Isso era facilitado dentro do São Paulo. Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa asquerosa. Por alguma razão, que eu não sei qual é, essa tal torcida que sempre protegeu, chegava o treinador, chegava o Muricy, chegava o jogador, mas o presidente não. Ele sempre foi protegido. Agora eles viraram. Eu não sei se eles já perceberam que ele perdeu o poder, se em algum momento ele parou de dar os ingressos, mas a verdade é que o que esses caras estão fazendo não pesa nada. Eles estão apenas a serviço da oposição para que eles continuem com a mesma mamata que eles sempre tiveram com o novo cara que vai entrar, que vai fazer exatamente a mesma coisa que o Júlio César está fazendo, porque a estrutura do São Paulo é arcaica, para não dizer podre. A maneira como ela funciona, ela não funciona. Então ela é cheia de partidos políticos, um monte de gente inexpressiva, qualquer um que entrar não vai mudar muita coisa, e todos eles querendo ter benesses. Quando falta benesse aqui, ele vai e vira oposição. E o São Paulo, ele é assim, ele só funciona da maneira que ele é, com alguém levando vantagem de alguma coisa. Agora o Souza, que estava na transmissão lá da Cazé TV, cobrindo o jogo do São Paulo, terminou a partida e fez ali nas suas redes sociais uma análise junto com um desabafo sobre a situação e o que vai ser o 2026 do Tricolor Paulista. O ano começa como terminou, São Paulo jogando muito mal, somente no primeiro tempo. Cedric muito mal como ala. Não ataca, não defende. Ele e o Ferrarese daquele lado ali não funcionou. Eu prefiro o Ferrarese ali, se não tem outro lateral direito, eu prefiro o Ferrarese do lateral direito ou o Mike, né? Mas não dá para manter um jogador que não cruza, que não acerta uma jogada, não acerta um passe. Por várias vezes vocês vão lembrar, ele pegou a bola pela linha lateral, ele ia lançar pro cara, ele jogava direto para fora. Então, eu acho que o Crespo está vendo outro tipo de jogo, e quando vai mexer, mexe mal ainda. Né? Tira o Tapia, que é o único jogador com porte físico, que a bola vai chegar nele, ele vai conseguir disputar com os zagueiros e vai segurar essa bola para o time fazer essa transição. E difícil, gente, difícil. Preparem os cintos, porque nós vamos sofrer. Vai ser um ano como os anos anteriores. Eu acho que o ano mais complicado do São Paulo por tudo que está acontecendo fora de campo. Eu acho que muitas coisas virão à tona mesmo. E a nossa parte aqui como posso dizer repórter, né, mas comentarista, é não ficar em cima do muro, né, dar a nossa opinião, falar a verdade para o torcedor, não estar enganando. São Paulo Clube precisa muito do torcedor nessa hora, já que quem está no comando tem destruído o São Paulo de alguma forma. Então é triste o momento de São Paulo, mas é uma realidade. Não adianta a gente estar vendendo coisas que não são verdadeiras para o torcedor. Então está na hora do torcedor acordar, cobrar mesmo quem tem que ser cobrado, mas ter a certeza que vai ser um ano muito complicado para a gente como torcedor São Paulino. Torcedor, não bastando isso, ao mesmo tempo que o São Paulo jogava, lá na Globo passava uma matéria no Fantástico sobre a situação do São Paulo com as investigações da polícia em cima de alguns desvios, vamos dizer assim, do clube. Alguns dirigentes estão sendo investigados, existe ali saques feitos de mais de 11 milhões de reais em espécie da conta do São Paulo. Então assim, é realmente uma situação que eu jamais, como São Paulino, imaginei que veria o meu clube. Então é triste, desesperador, e tudo que a gente peça é que, pelo amor de Deus, que mude tudo, que caiam todos os corruptos e, enfim, salve o Tricolor Paulista.